a análise do filme Uma Ilha Bem Distante. A história de uma mulher que faz as pazes com a mãe e reencontra a sua essência, seu propósito de vida, o seu ikigai, a sua razão de acordar todos os dias. O filme começa com essa mulher tentando dormir do lado de um homem que ronca, empurrando aquele marido, né? Incômoda, aquela coisa incômoda ali do lado. E é o dia do enterro da mãe dela. E é interessante quando a gente vê a vida de uma codependente, é daquele jeito mesmo, né? É uma mulher que ela faz 5 coisas ao mesmo tempo, tentando resolver a vida de todo mundo, dizendo que cada um tem que fazer, e ninguém colabora com ela. A sensação que ela tem é que ninguém está colaborando e que no final ela vai ter que fazer tudo sozinha mesmo. Então, essa é a vida da codependente. Ela é aquela pessoa que, ela, por mais que ela tente ensinar o outro o que ele precisa ser para ajudá-la, ela, ao mesmo tempo, ela faz muitas coisas para mostrar para o outro que ele não sabe fazer direito e que ela que tem que fazer mesmo, não tem jeito, não vai ter outra solução. E é assim que começa o filme. Todo mundo, ela já tá pronta, porque ela sai da cama e coloca aquela armadura dela, que é aquela cinta, onde ela não respira, onde ela segura toda a emoção dela, fica segura ali, né? Que ela não pode nem respirar. Então, ela vai para o café da manhã, preparando o café da manhã, ajudando as pessoas, dizendo veste isso, bota aquilo, não vai com essa roupa, você tem que ir de preto pro funeral, falando com a filha, e as pessoas, cada um vivendo suas coisas, o pai reclamando o tempo todo de tudo, mal-humorado, né, desconectado totalmente da situação, sem conseguir vivenciar o sentimento de ter perdido, né, a esposa, passando uma ideia de que não gostava dessa esposa e de que a esposa não gostava dele, mas não era bem assim, depois a gente fica sabendo. O marido dela, preocupado com o trabalho, que ele tem um restaurante, ele tem que ir para o restaurante, depois ele vai para o funeral, ou seja, ninguém pode acolher a dor dessa mulher. E nem ela pode acolher essa dor que ela está sentindo. Nem ela consegue. Ela está engolindo os sentimentos. E lá vai ela pro funeral, pedindo pro marido ler uma homenagem que ela escreveu. Ele não tem tempo nem de ler, ela tenta ler para ele não tá nem aí e vai pro trabalho com aquele papel que a gente tem certeza que ele vai perder aquele papel, mas ele faz até pior. A filha super mal-humorada, sem querer ajudá-la naquele momento, sem também dar nenhum tipo de apoio, reclamando, e a mãe o tempo todo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E na verdade o que está acontecendo ali é que ela está adotando, aquela menina adotando o sentimento, né, da família, que é esse sentimento de é melhor a gente resolver o que tem que ser resolvido, ninguém fala de sentimento, ninguém se conecta com sentimento, com essência, com nada. Vamos fazer o que tem que ser feito e acabou, e resolver logo esse assunto e vamos embora para o próximo problema, né? A filha bem assim com a mãe. E o pai fora de órbita, só reclamando, falando coisas e tal. Não quer usar aquela calça, não quer essa camisa e etc. Essa é a realidade da codependente. Então, um momento de luto da mãe, e você vê uma mulher super ocupada, tão atarefada, tão assim, sobrecarregada, que a gente fica sem ar. A gente que tá vendo o filme, a gente fica assim, nossa, como que ela deve estar cansada, né? Ela passa mesmo uma imagem descabelada, mal arrumada de que ela tá cansada. Enfim, nesse meio tempo, né, em que ela tá indo para o funeral, ela recebe uma documentação de um imóvel num país vizinho. E ela percebe que a mãe tinha um imóvel que ela não sabia, que ficou para ela, filha única, e lá vai ela, né, dar conta daquilo ali que ela fala. A primeira coisa que ela fala, isso está escrito em outro idioma, né? Esse é o idioma da minha mãe, eu não sei o idioma da minha mãe. Então, tem uma
coisa que fala também da linguagem ao longo do filme, que é bem interessante, que a mãe falava um idioma que não era o dela. E ela não consegue essa conexão com esse feminino que era a mãe, né? E depois, no final, da metade para o final, a gente entende por que houve essa ruptura aí dela com essa mãe. E aí, durante esse processo, né, de ir para o funeral sozinha, sem apoio, sem acolhimento, né, toda aquela tensão que a gente sente na respiração dela, que era quase que a gente sentia assim como se a mulher não estivesse respirando mesmo. E aquele marido que não vai no enterro, que não tá ali com ela e que tá rindo, né? Outra vida, até em outro momento, tá rindo lá com a assistente dele no restaurante, né? Esqueceu completamente. Não tem, ele não existe ali naquele casamento mais. E ela começa a se dar conta disso. Nesse dia, ela começa a olhar, mas eu nunca mais vi você rindo assim. Você só ri assim quando você tá muito feliz e nunca mais eu vi você rindo assim. Então ela começa a perceber que ela estava vivendo num contexto que ela não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo ali. Aí ela resolve fazer o quê? Ela resolve ir ver esse imóvel, largar tudo, sair correndo, né? Aí ela tem um momento de realmente olha, eu não aguento mais, eu não quero mais viver isso, não quero mais ser essa pessoa, e aí ela foge, ela vai embora, sem falar com ninguém. E ela vai se reconectar aí com essa história da mãe. Então, simbolicamente, o ir em busca desse imóvel é ir tentar entender essa mãe, esse feminino, reencontrar esse feminino, reencontrar a sua essência, a sua vontade de viver, porque ali ela já não tinha mais para onde encontrar prazer, né, na vida dela. Quando ela chega nesse outro país, nesse outro lugar, já ela estava num país frio, num país sem luz, né? E aí ela vai para esse outro lugar e é um lugar maravilhoso, uma ilha maravilhosa, com muito sol, muita luz. Inclusive a casinha onde que a mãe deixou, era uma casinha mais fechada, mais escura. E tem um momento do filme que ela abre um buraco na parede, fala que queria luz, ela queria deixar a luz entrar, né? Então esse momento é o momento em que ela começa a deixar entrar luz na vida dela, né? E ela começa a ir em busca dessa história. Então nas primeiras cenas nesse outro país ela não consegue se comunicar direito, né? Tem toda essa barreira da linguagem. Aí ela encontra esse homem que está na propriedade que era da mãe, porque a mãe permitiu que ele ficasse morando ali, que que vai introduzindo ela nesse idioma, vai traduzindo a mãe para ela. Ela começa a descobrir coisas da mãe que ela não imaginava. Ela descobre um diário da mãe que estava junto com a documentação da casa, que também está no idioma que ela não conhece. Então, esse homem, que num primeiro momento ele aparece como uma figura também parecido com ela, de codependente, de que cuida dos outros, cuida das pessoas, cuida dos animais, gosta dos animais, mas não se conecta com ninguém, não quer ter relacionamentos, é o estranho da cidade, é aquele que é o ermitão, né? Aquela pessoa que tá ali, ó, sozinho, isolado naquela casinha. Ele representa também uma pessoa que foi muito ferido ao longo da vida e que não quer mais, não tem mais essa razão de viver, essa alegria de viver, esse motivo para acordar todos os dias, vai vivendo e com a certeza de que ele nunca mais vai querer amar ninguém, que o amor é coisa para fracos, é uma coisa que enfraquece a gente, não vale a pena se conectar com o emocional. Então eles dois são muito parecidos nesse sentido. Então eles brigam muito, eles têm um embate ali, porque ele muito preso no passado, querendo preservar a casa, preservar o local. Ela
querendo resolver a situação, querendo vender, querendo ganhar dinheiro logo com aquilo e ir embora, né? No primeiro momento, ela foi com essa curiosidade, mas logo depois ela falou assim: ah, quer saber? Aqui dá para ganhar um bom dinheiro, eu vou ganhar um bom dinheiro com isso daqui, vou voltar para minha casa. Só que aí, rapidamente, ela vai vendo, ela vai se encantando com o lugar, com os costumes, com as pessoas, e vai vendo que mãe era essa que tinha deixado aquilo para ela. Ela vai começar a se conectar com essa história. Nesse processo de se conectar com a história da sua mãe, do seu feminino, ela entende por que a mãe foi para um outro país, né? A mãe conta a história do pai dela, do avô da protagonista, que foi para a guerra, que ela se sentiu abandonada por aquele pai, que ela ficava no alto da montanha da ilha olhando para ver se encontrava aquele pai, né? Então, uma história de abandono, uma história de feminino ferido, de não poder lidar com aquela dor. E que aí ela encontra um homem, que esse homem faz, que ela fala para esse homem: eu preciso de segurança. Eu não quero essa vida de aventura que o meu pai teve, de ir para a guerra, lutar pelo país e não voltar nunca mais. Eu quero um homem que fique ali comigo e que me dê segurança. Então ela vai com esse homem para esse outro país, que é um país frio, que é um país, talvez um país ali naquela região que onde ele conseguiu mais trabalho, conseguiu ter uma estabilidade financeira, e ela ali fica tem aquela filha. E aquela filha vai crescendo, né, com essa mãe que meio que se fechou naquela dor da perda do pai e que queria ter um marido que lhe desse segurança. Então, o que acontece com essa menina? Como ela não consegue falar essa língua da mãe, como ela não consegue entender por que aquela mãe era mais fria, era mais distante, né? Porque essa mãe teve algo ali que se partiu lá atrás, que se quebrou, que foi muito difícil de lidar e não foi elaborado corretamente. Ela vai e se conecta mais com o pai, que é o que realiza coisas, que é o provedor, que é o que sustenta a família, né? É o pai. E ela vai ficando nesse lugar do codependente, né? Do codependente que, ó, eu sou quietinho, eu sou comportado, eu não reclamo, eu não me coloco em primeiro lugar, porque não tem um espaço para mim ser essa pessoa. Mas com o pai ela tinha uma relação mais estreita. Só que aí o pai, ele também foi se perdendo, né? No meio das responsabilidades, no meio de repente de um casamento que não era um casamento, não era um amor, né? Não era uma coisa assim romântica como a gente imagina que deve ser, e essa filha ela vai ficando desse jeito, né? Resolvendo a vida de todo mundo e não mais se colocando em primeiro lugar, não se priorizando e não se dando essas oportunidades de viver coisas extraordinárias. Nesse período na ilha, ela começa a viver coisas extraordinárias. Ela começa a ver, conhecer pessoas, conhecer outros homens mais jovens, interessados em comprar a propriedade dela, interessados nela. Aí tem esse outro homem que ele é muito durão no primeiro momento, mas depois ele começa a se abrir para ela, começa a falar do que aconteceu com ele, né, do irmão, que ele também tinha uma ferida grande em relação ao irmão, e eles vão se conectando, se aproximando cada vez mais. Nisso, o marido começa a sentir falta, a filha começa a sentir falta, todo mundo começa a sentir falta, porque o codependente, quando ele vai embora, né, a vida vira um caos, porque ninguém sabe fazer nada, ninguém faz nada direito. A filha tem uma cena engraçada que a filha liga e fala assim: mãe, a comida acabou. Né? E aí ela começa a rir e fala: ai, minha filha, que bom que é só esse o problema, né? Porque você tá conseguindo fazer tudo mais sozinho, só não tá sabendo ir no mercado e comprar comida, ou falar com seu pai que tem um restaurante para trazer uma comida para você. Então, o codependente, quando ele se afasta, todo mundo fica perdido, e aí vai todo mundo atrás dela,
E nessa hora eles encontram uma mulher que trouxe luz para a própria vida, que se conectou com a história da mãe, que entendeu a mãe, que recebeu a força da mãe, que se permitiu vivenciar de novo aí o amor da mãe por aquela terra, o amor da mãe que foi quebrado ali naquela terra quando ela se sentiu abandonada pelo pai, e a mãe nos diários falando: isso é o que eu dou isso para você, minha filha, né? Eu quero que você seja você, que você se conecte com isso. E ela já é outra pessoa, já está se apaixonando por aquele homem que já se abriu para ela também, está se apaixonando por ela. Então ele também começa a curar essa dor aí da decepção que ele teve com o irmão, e ela começa a ver que não faz sentido ela voltar mais para aquele outro contexto em que ela vivia, com aquela família, com aquele marido e tal. A filha se reaproxima quando vê essa mudança na mãe. A filha também consegue dizer que sentia falta dela, que se sentiu que precisa dela, e aí elas começam de novo a se conectar, né? Agora como uma jovem mulher que está surgindo e essa mãe, e a gente vê várias curas acontecendo ali em relação ao feminino, em relação até o pai, que tem um momento que o pai fala: eu devia ter trazido a sua mãe para cá. Eu acho que era isso que ela queria. E aí a filha fala: não, pai, ela queria a segurança que você dava para ela queria aquilo mesmo, você foi um ótimo marido. Então ele também se reconectando com quem era essa mulher com quem ele se casou, todo mundo conseguindo, através dessa matriarca que morreu, revisitar o feminino, revisitar o seu emocional, os seus sentimentos, encontrar a alegria de viver novamente, a gratidão, a alegria de estar no momento presente, alegria nas pequenas coisas, né? Que é o que eu falo da comunidade sobre como você vai se conectar com o seu propósito de vida. Quando você consegue ficar no presente, sair dessa projeção que o codependente faz muito de tentar resolver o futuro, e o deprimido, né, que é o outro personagem do homem que morava na casa que ela herdou, que estava preso no passado. Não, ninguém estava vivendo o presente com gratidão, com alegria. Então, quando eles começaram a experimentar o dia de hoje com gratidão e alegria, tudo começou a fazer sentido para todo mundo. Então essa história, ela fala de uma mulher que sim, tem umas passagens engraçadas em que parece que ela joga tudo pro alto, vou viver a vida e etc. Mas ela é um momento assim em que ela volta para onde ela interrompeu, aonde ela parou de ir em busca da sua essência. Provavelmente a adolescência, da mesma forma que a filha dela estava fazendo. E aí ela volta e ela namora um, namora outro, e tem comportamentos impulsivos, ela quer competir com aquele homem que tá morando lá na casa que ela herdou, né? Ser mais forte que ele nas situações, nas opiniões, mas na verdade ela tá voltando para um lugar onde ela travou o desenvolvimento dela para que ela desbloqueasse ali o emocional, o feminino ferido, e ela conseguisse se conectar com a mulher que ela queria realmente ser, e não o que era esperado dela naquela época lá, com a mãe, com o pai, com um marido. Então, é essa análise que eu queria trazer para você, de olhar para essa história, que é uma história leve, engraçada, mas ela fala de alguém que até um certo momento da vida não conseguiu se conectar com a sua essência, não conseguiu se conectar com o seu feminino. Por quê? Porque tinha uma dificuldade com a mãe. Apesar de gostar da mãe, cuidar da mãe até o final, não havia essa conexão com o que é ser mulher. O que é ser uma mulher que não precisa cuidar de todo mundo o tempo todo? Como seria isso?
Aí ela só descobre isso quando vai para essa ilha. Aí é que ela descobre quem ela quer realmente ser. Então, se você está vendo esse vídeo e você também está se perguntando como seria se eu fosse totalmente sozinho, o que eu faria, para onde eu iria, o que eu gostaria de fazer. Então você está sentindo falta disso, de se conectar com o seu feminino. O feminino é sobre isso, é sobre sentir, nomear, entender as suas emoções, falar sobre as suas emoções. Isso é o feminino. Tem uma cena no filme que ela pede pro inquilino lá da casa que ela herdou puxar a cinta e rasgar a cinta, né? Que ela não estava conseguindo respirar. Aquela cena bem legal e simbólica de que que o codependente ele vai se travando, ele vai ficando tão tenso, às vezes tem problemas de fibromialgia, dores pelo corpo, muita dor de cabeça, né? E nessa cena, ela abre mão daquilo tudo ali para que ela quer sentir, ela quer respirar, ela quer ser livre, né? Ela quer ser o que ela é e não se prender toda para parecer ser forte e ser diferente do que ela realmente era. É sobre isso. Se conectar com a sua essência vai te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, a encontrar o seu ikigai, encontrar a sua razão de acordar todos os dias. Até o próximo vídeo.